Ok, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa mentoria do Fábrica de Síndicos. E hoje nós vamos estar tratando de um assunto que tem trazido, pelo menos para mim, em relação àqueles que nos seguem nas redes sociais, bastante dúvida, né? Que é a questão da contratação de uma boa administradora para o condomínio. Então, o tema de hoje é como contratar uma boa administradora para o condomínio. Muita gente acaba me procurando para pedir orientação de como fazer, como não ser enganado, como fazer uma boa escolha, até porque os parceiros do síndico no condomínio acabam influenciando muito no resultado do trabalho. E ter uma boa administradora pode fazer uma grande diferença de um trabalho de sucesso e um trabalho que venha trazer problemas, um trabalho que venha criar dificuldades. E foi pensando nisso, então, que eu trouxe para vocês, na mentoria de hoje, em complemento ao módulo financeiro que estudamos, essa questão da contratação da administradora, de uma boa administradora. Bom, o que seria, então, uma boa administradora? Uma boa administradora é aquela que executa o serviço de administração, pagamentos, recebimentos, né? Estou falando aqui da cobrança, e que apresenta este resultado de forma organizada, dentro das normas exigidas, né, pelo nosso governo, dentro de um prazo aceitável. Então, quando você tem uma boa administradora, você tem isso. É uma empresa, tá certo? Que consegue realizar a administração de pagamentos, a administração de cobranças, os recebimentos, que organiza e apresenta tudo isso dentro das normas exigidas, né? Das normas contábeis exigidas no nosso país, dentro de um prazo aceitável. Bom, David, então, uma administradora ruim é aquela que não consegue fazer isso que você está dizendo? Vai um pouquinho além. Uma administradora ruim é aquela que procura enfiar garganta abaixo, né, os seus parceiros dentro do condomínio. Eu tenho visto isso muita gente que, por conta do lançamento dos nossos eventos, como agora nós estamos tendo aí o Libertação do Condomínio, muita gente acaba nos procurando e manda mensagens, ou no chat, manda mensagem no WhatsApp, no Facebook, né, lá na comunidade do Facebook, e eles encaminham para nós essas dúvidas. Por quê? Tem muita administradora que acaba fazendo meio que um conluio, né? Ela entra no condomínio e depois que ela entra no condomínio, ela mesma coloca o síndico, ela mesma coloca aquele que vai cuidar da vistoria predial, ela coloca aquele que vai fazer o AVCB, ela coloca aquele que vai cuidar do elevador, então ela vai colocando todo mundo que está junto com ela, meio que forçadamente dentro do condomínio. E, por conta disso, acabam sendo más administradoras, né? Então, veja, além de não fazer bem o papel necessário de administrar os pagamentos, para que os pagamentos sejam realizados dentro do prazo, com segurança, sem pagar multa ou juros, né? Quando você tem uma situação como essa, é uma administradora ruim. Um outro exemplo de administradora ruim. No contrato, ela promete entregar os livros em 10 dias após o fechamento mensal. Então, o mês acabou no dia 31, ela vai entregar 10 dias depois, né? O mês acabou no dia 28,
ela vai entregar 10 dias depois. É assim que funciona. Agora, se ela não segue o prazo, ela entrega no dia 15, no dia 20, no dia 30, deixa virar o mês, atrasa, com certeza é uma administradora que vai gerar problemas para o condomínio. É uma administradora ruim. Então, veja, nós falamos aqui da gestão de pagamentos, nós falamos aqui da entrega dos livros fiscais, tá? Dentro do prazo. Quantas vezes o síndico passa aperto? Nós temos aí o caso, por exemplo, da Albertina, aluna nossa, que foi cobrar o síndico falou que a administradora não encaminhou os livros ainda. Então, quando você tem casos como esse, né, o que acontece? A administradora acaba prejudicando o trabalho do síndico. Os condôminos passam a desconfiar que, pela falta de prestação de contas, o síndico está ganhando alguma coisa com isso. E muitas vezes o síndico não está ganhando nada com isso, só imagem negativa. Mas quem está ganhando com isso? A administradora, que não tem um efetivo suficiente para dar conta do trabalho, não tem um efetivo ou técnicas de trabalho eficientes para dar conta do serviço dentro do prazo, e com isso, ora ela atrasa com um, ora ela atrasa com outro. Isso é muito complicado, certo? E, infelizmente, é algo que existe por todo o Brasil. Eu tenho recebido reclamações por todo o Brasil. Uma administradora que não realiza o serviço de cobrança é uma administradora ruim. E está agora muito na moda as administradoras criarem uma empresa de cobrança conjunta com uma empresa jurídica para realizar um serviço adicional. Porém, no contrato, quando ela te vende o serviço, ela inclui que vai fazer os pagamentos e vai cuidar dos recebimentos. Ora, se ela gerou a emissão dos boletos bancários, ela diz que está cuidando dos recebimentos, aonde está o serviço de cobrança, então? E aí, depois, quer cobrar à parte esse serviço. Eu vou cobrar 10% do condômino. Está errado. Ela já tem a obrigação de fazer o serviço de cobrança, porque, do contrário, ela não poderia cobrar do condomínio um valor por unidade para poder gerar essa cobrança. Então, é dentro dessas circunstâncias que eu estou mencionando a vocês que a administradora que trabalha, que trabalha sem olhar essas premissas é uma administradora ruim. Você quer ver um outro ponto? Quantas vezes você já olhou para o balancete mensal e teve dificuldades de entender o que realmente tinha acontecido? Gente, do início, quando eu assumi como síndico, o condomínio tinha uma outra administradora, e quando eu pegava o balancete, eu tinha dúvidas. Eu sou administrador de empresas desde 92. Então, são anos e anos. Eu tenho certa facilidade com balancetes, com balanço contábil, com números, por conta dessa minha outra atividade. E quando eu peguei aquele balancete, que eu recebi, na verdade, aquele balancete no boleto bancário, com letras miudinhas, difíceis até de enxergar, e depois eu comecei a olhar aquilo aqui, um negócio, uma mistureba danada entre recebidos do mês, antecipação e um rolo que tudo tenta se explicar ali num balancete, e o principal do balancete era difícil saber quanto se gastava por área do condomínio. Uma administradora ruim. Por quê? Porque por diversas vezes, e é uma das maiores administradoras de São Paulo. Se você for pesquisar lá no Síndico Net, ela está lá. Ela faz propaganda lá, tem anúncio.
E quando você pega o balancete, não conseguia entender qual era o custo por área, por diversas vezes. Eu entrei em contato e falei assim, por favor, vamos modificar, vamos mudar a forma de apresentar a informação. Eu preciso entender quanto é que eu estou gastando na piscina, quanto é que eu estou gastando no salão de festa, quanto é que eu estou gastando com manutenção, quanto é que eu tenho de contratos fixos, quanto é que eu tenho de despesas variáveis no mês que não eram esperadas. Eu preciso entender esses números. Mas a resposta que eu tinha era: todos os nossos clientes utilizam esse balancete. Nós não podemos mudar só por causa de você. E nessa situação, eu estava com um contrato que já não tinha, eu não tinha feito, né? Não era eu que tinha contratado, tinha prazo, ou seja, tinha período, esse contrato eu tinha que aguardar o período do contrato, um contrato que a empresa não queria realizar a cobrança dentro do prazo. Para eles, realizar a cobrança era simplesmente pegar aquele título que não tinha sido pago após 30 dias e mandar para o jurídico, porque na cabeça deles o problema da cobrança era do jurídico. O olhar deles não estava no meu condomínio, o olhar deles estava em ganhar dinheiro junto com o jurídico. Então, se eu deixo este condômino sem realizar a cobrança por 30 dias e mando para o jurídico vai entrar com o processo de emitir carta, de fazer a cobrança e ganhar os 10% dele. Então, esse era o interesse. O interesse não era o condomínio. Então, eu estou dando exemplos para vocês de coisas ruins, do que é uma administradora ruim. Eu falei o que é ser uma boa administradora, estou falando agora o que é ser uma administradora ruim. Agora, dentro dessa questão do ruim, você tem o contrário, né? Você tem boas administradoras. Uma boa administradora, além de não fazer nada desses itens errados que eu comentei, uma boa administradora ela tem um plano de trabalho que é aprovado, que é certificado. Ok? Ela tem uma equipe que ela consegue monitorar e dar conta do serviço para entrega dentro do prazo. Uma boa administradora, ela tanto trabalha, veja bem, ela tanto trabalha realizando os pagamentos ou lançando os pagamentos para que o síndico autorize o mesmo. Isso é uma boa administradora, que tem flexibilização, né, para que o síndico consiga gerir o condomínio. Não é engessado. Quantas vezes eu, por algum problema de correio, algum problema, sei lá do que, ou uma urgência mesmo, passava para eles que eu tinha um problema para... Olha, tem que fazer um pagamento de urgência. Vou dar um exemplo para você. O portão quebrou. Quebrou o motor do portão. Para que uma empresa vendesse o motor do portão, para eu comprar mais barato, eu precisava comprar a parte motor, entregar deixar no condomínio para que a empresa de manutenção fizesse a substituição. Então, o motor não avisa para você quando ele vai pifar. Eu não tinha um motor sobressalente. O motor pifou. Olha, eu já tenho aqui, cotei outra empresa, preciso fazer o pagamento. Vocês podem lançar aí para eu autorizar o pagamento? Não. O senhor precisa mandar com 3 dias de antecedência. Você acha mesmo que eu ia ficar esperando 3 dias o portão quebrado? Em situações como essa, eu lançava a mão de fazer um pagamento da minha conta e depois ser reembolsado, o que era ruim. Depois eu tive que criar um caixa interno um pouco maior do que eu gostaria que fosse, para que eu tivesse condições de fazer pagamentos, visto que eu não tinha condições de ter um cartão de débito, né, do condomínio para uso. Então, dentro dessas questões, você percebe que uma empresa organizada ela tem um plano de gerenciamento,
Mas uma empresa que engessa o negócio em dias que nós estamos falando de aplicativo, celular, programa em nuvem, e ela fica te engessando lá, nós tem que mandar 3, 4, 5 dias de antecedência, ela gera um problema para você. Então, isso são empresas ruins. Uma empresa boa não tem esse tipo de coisa. Uma empresa boa, ela tem departamentos bem estruturados e definidos. Olha, eu tenho visto, por exemplo, algumas pessoas defenderem que uma boa administradora de condomínios precisa ser uma imobiliária, porque uma imobiliária conhece de imóveis e, por conhecer de imóveis, ela sempre vai fazer de tudo para que o imóvel valorize. Eu conheço pessoas que falam que uma boa administradora tem que ser uma contabilidade, porque uma contabilidade sabe fazer bons balanços, balancetes, então não vai ter problema em apresentar balancetes. E tenho ouvido também de pessoas que uma boa administradora tem que ser uma empresa focada em administração de condomínios. Alguém que trabalha focado nesse nicho, que tem esse conhecimento. A grande verdade é que eu não defendo que a atividade fim. Eu defendo que a empresa seja estruturada e tenha um plano de trabalho. A partir do momento que você vai numa empresa e você consegue enxergar que esta empresa tem ali uma área de atendimento a clientes, que ela tem uma área contábil fiscal, uma área que pode cuidar da questão de folha de pagamento, da parte pessoal, uma parte de contas a pagar, a parte operacional, a parte de contas a receber, uma área de cobrança, uma área de logística, aonde os comunicados, as cobranças, os documentos podem ser facilmente enviados e recebidos. Uma área de tecnologia, porque nós estamos vivendo em um mundo cada vez mais tecnológico e muitas administradoras ainda estão na época da pedra, né? Não possuem sistemas, não possuem aplicativos, não possuem equipe que possa dar um suporte, uma assistência no momento de uma assembleia, por exemplo. Então, quando você... a minha forma de avaliar o que é uma boa administradora não é uma questão conceitual da atividade fim. É uma questão de estruturação e plano focado no serviço que será realizado. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque vai chegar o momento que você vai precisar cotar uma administradora. E você, juntamente com, ou como síndico, ou como conselheiro, ou alguém que faz parte do grupo gestor, ou mesmo como condômino, em um condomínio onde o síndico não é autoritário nem medíocre, que abre para indicações, você tem que estar esperto com isso. Não basta ir buscar lá no site, né, do Síndico Net, que ganha para fazer propaganda, e procurar uma empresa lá. Não, fui procurar no Síndico Net porque lá está fazendo propaganda. Deixa eu procurar aqui no site das administradoras de São Paulo, Sindicato das Administradoras. Deixa eu procurar aqui no Sindicato dos Contabilistas. Gente, todas as empresas que estão filiadas pagam uma taxa. É claro que eles vão poder indicar para vocês centenas de empresas que estão ali pagando, ou para se manterem ali, ou para serem anunciadas. Então, isso não é o resultado. Eu estou com um caso, por exemplo, do Maurício, que eu atendi, já não lembro mais se na semana ou no anterior. Ele tem um condomínio aqui em São Paulo e ele está com uma administradora, e essa administradora estava cobrando R$ 3.500. Ele assumiu como síndico tem um mês, um condomínio cheio de problemas, com inadimplência alta, com gastos descontrolados, com uma administradora cobrando R$ 3.500, e talvez para você que paga, sei lá, 4.500, você fala, esse valor está barato. Para você que paga 1.500, você fala, esse valor está caro. Para você que não paga nada, você pode dizer, nossa, que absurdo. A grande questão
é que o valor, cada um tem o seu, cada um cobra o valor que acha que seu serviço vale. Então, nós estamos aqui, vocês vão ver que o valor, para mim, é o último item da lista na hora de contratar uma administradora. Não é o primeiro, não é o mais importante. E o Maurício, conversando com essa administradora, ela disse o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou derrubar o preço para você continuar comigo mais um ano. Eu vou derrubar o preço de R$ 3.500 para R$ 2.000. E ele voltou para casa pensar naquilo, ligou para mim. E no caso que ele ligou para mim, porque eu estou fazendo libertação do condomínio e ele, como um dos alunos aí do libertação, ele estava com essa dúvida, se ele deveria, mesmo a empresa atrasando para apresentar balancetes, mesmo atrasando para fazer pagamentos, mesmo ela tendo problemas estruturais que demonstravam não atender, a pergunta dele era a seguinte: David, ela derrubou demais o preço, tirou R$ 1.500. Eu não vou achar ninguém com esse valor, 2.000. Eu fiz a seguinte pergunta para ele: você chegou a perguntar por que ela não reduziu o preço antes? Ele falou: perguntei, e eles disseram o quê? Porque ninguém veio negociar. E eu falei: quanto você negociou? Ele falou: não, eu só falei que precisava reduzir o preço. Eles derrubaram de 3.500 para 2.000. Gente, vamos lá. Pensando aqui com bastante pé no chão. Que empresa estruturada derrubaria o quê? 50% do valor? 1.500, um pouco menos, né? 40% do valor? Assim, numa tacada? Numa primeira reunião, numa primeira visita? Com certeza, tinha outros interesses. Com certeza, o dono da empresa não sabe nem por que ele cobra esse valor. Então, eu falei para ele: você precisa tomar muito cuidado, porque você precisa entender se você quer preço ou se você quer qualidade de serviço. Ou não, David, eu tenho uma outra empresa que mandou orçamento para mim por R$ 2.500 e eles cabem aí nisso que você está falando, eles são estruturados, eles têm lá toda uma forma de trabalho, etc. Então, dentro disso, é claro que a minha orientação como mentor é que contrate a empresa que, neste momento, está com um orçamento mais caro. É estranho, né? Mas eu não manteria o orçamento mais barato, porque esse orçamento mais barato é de uma empresa que está me dando problema, está causando problemas. Da mesma forma que eu contei a minha história de uma empresa, o preço dela era um preço de mercado, eles eram estruturados. O problema todo deles é que eles eram tão estruturados que eram engessados. E ao serem engessados, eles não conseguiam fazer um bom serviço. A gente passava raiva com eles. Por quê? A forma deles tratarem era sempre a ferro e fogo. É assim, pronto e acabou. Então, eu estou passando para vocês entenderem que muitas vezes, né, eu vou contratar um amigo. Eu vou contratar um amigo porque esse meu amigo é contador. Ou, um outro caso, um condômino me procurou e falou assim: eu sou contador. Isso lá no início. Você gostaria que eu fizesse, administrasse o condomínio para você? Eu mesmo posso assinar os balanços. Vamos fazer aqui. Olha a preocupação. Eu estaria colocando toda a administração do condomínio em cima de uma única pessoa que só poderia trabalhar olhando, por exemplo, né, à noite, vamos falar assim. De dia ele era contador, funcionário de uma empresa, então ele não poderia atender durante o dia. Se tivesse um problema, quem é que iria na Receita Federal? Se precisasse acompanhar uma reunião de assembleia no condomínio, ele iria? Se tivesse que prestar contas aos condôminos, ele iria? Então, quando você soma todas estas questões, quando você verifica todos esses casos, eu cheguei na seguinte conclusão:
Eu não posso colocar o condomínio na mão de uma administradora pior do que a anterior. É melhor ficar com uma engessada. É melhor ficar com uma que me faz passar raiva pela burocracia que ela gera, mas que entrega o serviço, do que simplesmente mudar. Tá certo? Então, tendo dito isso, eu digo para você que quando eu troquei de administradora, nossa, o pessoal ficou com muito medo, com muita dúvida. A primeira pergunta que eu recebi foi: e se eles roubarem o dinheiro do condomínio? É uma pergunta pertinente. Eu estava saindo de uma das maiores administradoras de São Paulo para uma administradora pequena. E se eles roubarem o condomínio? Outra. E se eles não entregarem o serviço? Ou seja, e se der errado a sua contratação? Então, essas eram as duas grandes questões. E a terceira é: você, como síndico, pode mesmo trocar a administradora? Bom, com essas questões, eu digo para vocês o seguinte: um contrato bem feito, ele te defende de empresas grandes e de empresas pequenas. Um contrato bem feito lhe dá garantias de que você não vai passar apurado. Por exemplo, em relação a liberar ou não liberar pagamentos, eu disse, a administradora só vai lançar os pagamentos. E hoje você tem como ir no banco e falar. Eles vão ter acesso para tirar extrato e acesso para lançar o pagamento, previsionar o pagamento. Eles não vão poder executar o pagamento. Então, a partir daí, só executa com a senha do síndico. Ali eu criei uma segurança. O problema não estaria mais, essa questão de roubar ou deixar de roubar, não estaria mais nas mãos da administradora, tranquilizando os condôminos. A outra questão é: e se não der certo? Ora, se não der certo, eu troco de novo. É assim que funciona. Não está atendendo bem, seja administradora, seja portaria, limpeza, sei lá, a pessoa que cuida das bombas d'água, o síndico, não importa. Não está indo bem? Troca. Esse é o caminho. Infelizmente, a gente às vezes erra nas contratações. Você faz todo o processo correto, mas acaba errando. Então, o que fazer? Trocar. Com essas duas definições, os condôminos ficaram tranquilos, porque perceberam que, de um lado, eu não contratei aquele que era sozinho, que não tinha estrutura, que não tinha como dar o acompanhamento, embora o serviço dele seria bem mais em conta. E não continuei com uma grande do mercado que estava tão engessada e burocratizada que não podia melhorar sequer o layout do balancete para que os condôminos pudessem entender as contas. Bom, dentro dessa circunstância, que eu já falei, né, de tantas coisas para vocês, tem um jeito errado de contratar, então, a administradora do condomínio? Tem. O jeito errado é você pesquisar no Google, cair no site de um sindicato das administradoras, sindicato dos contabilistas, Síndico.net, qualquer um desses aí, e por ali, apenas pela propaganda, você fazer a contratação. Outro jeito errado de contratar é porque alguém ouviu dizer que essa empresa é a maior do mercado. Então, eu vou contratar pelo nome, é a maior do mercado. O terceiro ponto errado que alguns cometem é: eu vou contratar essa empresa porque ela está aqui pertinho de mim. Outra forma errada de contratar é não usar as regras do compliance. Ou seja, criar uma regra bem definida que seja útil em todas as etapas para todas as empresas que vão participar da cotação. Então, quando você tem essa possibilidade, né,
Quando você tem essa possibilidade de evitar estes erros, e isso quem faz a possibilidade é você mesmo, por isso que eu estou aqui batendo nessa tecla, porque amanhã vai ser você que vai estar contratando uma empresa. E você precisa contratar a melhor empresa para o seu condomínio. A melhor não significa que é a maior, não significa que é a mais pessoal. É a que tem melhor estrutura para atendimento, que tem um plano de execução do trabalho focado no cliente. Essa será a melhor empresa. David, como descobrir isso? Então, vamos lá. Eu tomei nota aqui, quero passar para você. O primeiro passo, converse com pelo menos 3 clientes desta administradora. David, eu posso contratar uma empresa menor que está começando agora, não tem cliente nenhum? Pode. É um risco, mas pode. E por isso você tem que pagar menos. Essa empresa também tem que te dar essa contrapartida. Afinal de contas, todo mundo, quando começou um dia, não tinha cliente nenhum. Mas se ela tem uma estrutura, se tem um plano de trabalho, então você pode. Tá? Eu posso contratar uma que tem 2 clientes? Pode. Então, converse com esses 2. Veja se eles realmente estão sendo bem atendidos. Eu peguei aqui uma grande que tem 100 clientes. Converse com pelo menos 3. Entenda se eles estão sendo bem atendidos. Outra coisa, existe um site hoje que é o Reclame Aqui. Você já deve conhecer esse site. Entrou nesse site, colocou o nome da empresa, você vai saber se é uma empresa que atende, que responde os questionamentos ou não. Você quer ver um outro caso? Você pode fazer para pesquisar? Pesquisa lá no Google. Normalmente, quem se declara no Google, as pessoas podem falar o que acham da empresa, podem dar nota para a empresa. Procura ela nas redes sociais, Facebook, Instagram, se estiver. Você vai saber o que as pessoas acham dessa empresa. Mas o Reclame Aqui e o Procon são 2 órgãos maravilhosos para dar para você informação quanto a reclamações, processos que estão em andamento ou que não foram, reclamações que não foram atendidas. Tá bem? Então, se os clientes falam bem, se não tem registro de reclamações no Reclame Aqui no Procon, então já é um bom caminho andado. O outro ponto, uma empresa estruturada tem que ser uma empresa estruturada, tem que ter um plano de trabalho. Você chega numa empresa dessa, eles não têm arquivo, eles não têm plano de trabalho, não tem dia e hora para fazer o serviço, toda hora é dia, todo dia é hora. Está errado. Uma empresa que não tem um plano de comunicação, uma empresa que depende de outros para emitir boletos, uma empresa que depende de outros para fazer a cobrança. Então, é uma empresa que não está estruturada. Cuidado, vai dar problema. Sobre estruturação, eu já falei, os principais departamentos. Atendimento a cliente, ok? Contábil fiscal, RH, que é folha de pagamento. Depois você vai ter operacional, pagamentos e cobrança. Logística e TI, tecnologia. Esses são os 7 principais departamentos que uma empresa precisa ter para fazer uma boa administração, uma boa gestão. Para você não ficar ouvindo depois, sabe o que é? Atrasou porque deu problema no computador e o técnico demorou. Aquelas conversas fiadas que não cola, né? Mas o pessoal tenta passar. Outra, uma empresa que não utiliza conta pool. Por favor, não aceitem trabalhar com administradoras que utilizam conta pool. Conta pool é aquela conta que todos os condomínios usam a mesma conta, uma conta da administradora,
todas as receitas entram ali juntas e misturadas, né? E aí o dinheiro está tudo junto ali e a administradora vai utilizar aquele dinheiro para fazer os pagamentos. Uma conta pool, normalmente a administradora pega o dinheiro do condomínio e ela aplica o dinheiro, ela ganha da aplicação, mas ela não repassa. Por quê? Porque para repassar ela teria que abrir a conta. Como é que ela vai abrir um extrato bancário que envolve 10, 20, 30, 100 condomínios? Não dá. Ok? Por isso, fuja da conta pool. Conta pool é um atraso. Normalmente, o resultado final da conta pool é a administradora usou o teu dinheiro e você não tem o que fazer. Você não fica no controle de ter acesso ao pagamento, de ter acesso à conta bancária, de ter acesso a autorizar o pagamento. Você não fica no controle. O controle é só dela. Então, você acaba, como condomínio, representante do condomínio, ficando numa situação muito delicada. Outro item, que ela tem um balancete claro, de preferência, que esse balancete te ajude a enxergar os gastos por área do teu condomínio. Quanto é que você gasta com elevador, com salão de festas, com limpeza, com portaria, manutenções. Então, quanto que é serviço administrativo? Eu fico vendo umas coisas que eu assim, fico abismado. Eu recebo balancetes exatamente por conta de eu dar as mentorias. Eu recebo balancetes de vocês, alunos, aqui do Fábrica de Síndicos, do Libertação do Condomínio, né? De outros eventos que fazemos, de pessoas que nos procuram nas redes sociais, e eu vejo cada absurdo nos balancetes que eu fico imaginando quem será o semi-analfabeto que desenvolveu aquilo, porque a dificuldade, ali foi criado um balancete para criar dificuldade, e não para facilitar alguém leigo de ler. O cara tem que ser formado em contabilidade. Quando você fala em balancete contábil, entradas são registradas como débito e saídas como crédito numa conta contábil. E isso muitas vezes é levado porque se utiliza sistemas contábeis para fazer gestão financeira de condomínio. E aí o balancete acaba saindo assim, todo invertido as colunas, de forma que as pessoas não conseguem entender. Se fulano pagou, por que é débito? Se eu estou pagando, por que é crédito? Precisa ter uma orientação contábil para isso. Então, o balancete precisa ser simples, claro, objetivo, para se enxergar as contas, principalmente os centros de custo, que é a ordinária, do fundo de reserva e das demais contas. Né? Tem condomínio que faz uma conta separada para 13º e férias, uma conta separada para uma reforma. Então, quando eu falo em conta separada, eu não estou dizendo em abrir contas correntes separadas. Eu estou falando em centro de custos. A administradora, ela precisa ter essa flexibilidade. Nem todo mundo quer controlar o centro de custo do salão de festas separado da ordinária. Quer controlar junto. Outros querem controlar separado. Então, nesta situação, cuidado com isso. Outro ponto, perguntar, ela realiza cobrança dos inadimplentes? Ela aceitaria o nosso plano de cobrança dos inadimplentes? Mandar mensagem no WhatsApp um dia depois, um e-mail 3 dias depois, uma carta com uma semana, uma segunda carta com 2 semanas, uma terceira carta com 3 semanas, enviar protesto, uma quarta carta enviando para o jurídico na quarta semana. Ela faria isso? Se ela não faz isso, se ela não aceita fazer isso, então está aí um sinal de alerta para você não perder seu tempo. Vamos lá. Outra coisa, ela te obriga, né? Uma empresa boa, ela não te obriga a contratar o serviço jurídico dela. Você pode continuar com o seu serviço jurídico. Agora, que negócio é esse?
Você troca de síndico, o síndico troca administradora. Você troca administradora, ela troca o seu jurídico. Virou bagunça. Então, você percebe que muitas vezes há um certo, né, conchavo aí, né? Um colúnio, como falo, né? Todo mundo junto ali no processo de querer o ganha-ganha. O fim não é o condomínio cliente, o fim é o bolso. Tá? Por que eu estou falando do jurídico? Porque nós temos casos aqui dos nossos alunos que o jurídico da administradora não funciona. Mas quando a administradora entrou no condomínio, ela disse que o jurídico seria o dela, que ela tinha departamento jurídico e que faria o trabalho. Agora, que vai tirar o jurídico dela, ela vai reduzir o valor do contrato ou ela vai dizer que era apenas um bônus? Então, atenção para isso aí. Outra coisa, uma administradora eficiente, uma administradora boa, como estou falando aqui desde o início, é uma administradora que ela não tem nas letrinhas miúdas aquele monte de cobranças extras. Gente, é um absurdo que a gente vê. Eu recebo os balancetes, eu vejo lá, taxa de administração do condomínio, R$ 3.500. Correio, aí você vê lá, R$ 400. Aí você olha lá, tem uma outra linha. Essa outra linha diz assim, impressos, R$ 800. Motoboy avulso, extra, mais R$ 300. Quando você vai juntar tudo isso aí, é tanta coisa extra, né? Esses dias atrás eu recebi um balancete que a administradora estava cobrando a caneta que utilizava. Verdade, a caneta que utilizava. Como é que um infeliz desse pode dizer que é uma administradora se ele precisa cobrar caneta? Vai usar mais caneta ou menos caneta se tiver mais unidades ou menos unidades? São coisas que precisam estar atentos. Nós seguimos o padrão do sindicato das empresas contábeis, blá, 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 blá. Quando for fazer o 13º, eu te cobro a parte. Quando for fazer o registro, eu te cobro a parte. Espera lá. Todo mundo sabe que uma administradora de condomínios se tem funcionários, vai ter que ter o 13º. Uma administradora de condomínios, se ela realiza, né, uma assembleia, ela vai ter que registrar a ata da assembleia. Agora, cada vez que ela vai fazer a ata, ela vai cobrar um valor à parte? É claro que 2 assembleias anuais é um padrão razoável para estar dentro do preço, né, do contrato. Agora, existem também condomínios que querem fazer uma assembleia todo mês. Então, tem que se pagar o excedente, porque gera-se custos para a administradora. Uma administradora boa, ela coloca no contrato quem é o contador responsável que vai assinar o balancete. Uma administradora boa, ela faz a auditoria dessa pasta. Ou seja, antes de entregar a pasta para o cliente verificar se tem erros, ela já passou pelo crivo de uma auditoria e um contador responsável que não quer jogar o CRC dele na lama, assinou a pasta. Bom, pessoal, eu finalizo aqui dizendo que, ao você tentar contratar, procure pedir a certidão negativa de débito. Se ela tem uma certidão negativa de débito, se ela não tem problemas com o Serasa, se ela está em dia, não tem problemas de processos trabalhistas e nem reclamações com clientes, é uma empresa que poderá te atender. Ok? Qual o primeiro passo? O primeiro passo é você avaliar se a administradora do seu condomínio
é uma boa administradora dentro das premissas que aqui eu apresentei para você. Se não for, então está na hora de você se reunir com ela, exigir mudanças ou, se isso não der certo, buscar novas administradoras. Com certeza, o mercado tem muitas e muitas excelentes empresas que poderão atender o seu condomínio. Vamos agora abrir para perguntas e respostas? Estou colocando todos vocês na tela, ok? Vamos lá? Deixa eu alterar aqui. Já estão aqui comigo. E quem quiser fazer perguntas, pode, então, mandar. Deixa eu ver aqui. Já tem um no chat. Deixa eu ver quem foi. Ah, Daniele Rodrigues. A síndica cancelou o contrato com a atual ADM e tem uma cláusula de 60 dias de aviso prévio. Ou seja, vamos ficar com a ADM até final de novembro. Ok, viu, Daniela? Não sei se você quer falar alguma coisa mais, mas nessa questão, tá, eu vou te adicionar aqui, ó. Pode abrir teu microfone. Nessa questão, não há problema da síndica cancelar o contrato, sendo, ó, veja bem, a síndica pode cancelar o contrato? Pode. Quando a síndica não pode cancelar o contrato? Quando a convenção diz que para cancelar o contrato é necessário passar em assembleia, ou quando a convenção diz que para cancelar o contrato da administradora é necessário que o conselho aprove, assine junto, ok? Então, nesses dois casos, o síndico não pode. Agora, existe uma diferença entre poder e fazer. Eu costumo, às vezes, eu cito aqui uns textos da Bíblia, né? Posso todas as coisas, mas nem tudo, né, me convém. Exatamente. Então, o síndico, por exemplo, eu vou pegar aqui do Costa do Marfim. A minha convenção não fala nada disso. Eu posso chegar amanhã, dar a carta de rescisão para o administrador e contratar outro. Mas isso me convém? Não. Então, o que eu faço? Eu reúno meus conselheiros. Pessoal, estamos com esse problema. Tomei esta ação, pedi essa melhoria em tal data. O problema persiste. Estou procurando uma nova. Vou abrir isso para os condôminos. Abro para os condôminos. Se os conselheiros consentirem, e normalmente consentem porque querem o melhor para o condomínio, então a gente abre para os condôminos, já com as regras, e dentro dessas regras que eu citei aqui para vocês, a gente vai procurar uma nova, né? Agora, em relação a essa, deixa eu ver aqui, qual que seria o problema, Daniele? Na verdade, assim, eu sei que ela pode fazer isso, só que o que ela fez? Ela fez por conta, ela assumiu o condomínio dia 1º do 9 e ela já mandou uma mensagem pelo WhatsApp para a administradora atual que a gente tem, cancelando o contrato. Ou seja, ela nem conversou com os conselheiros, ela simplesmente decidiu por conta. Aí, olhando toda essa aula que você me disse hoje, minha luzinha já acendeu, entendeu? Porque quem me garante que se encaixa tudo? Como o síndico tem autonomia para mudar, ela foi lá e mudou, que nem eu te falei, né? Ela é autoritária, é o que ela acha e medíocre, porque ela deveria ter conversado com o conselho e, em cima disso, tomado uma atitude. Mas, enfim. Para mim, está muito na cara que é assim: aonde a administradora entra, a administradora coloca ela, e aonde ela Exato. entra, ela coloca a administradora. Sabe? Bem isso. Ela devia, pelo menos, ter tido simancol, né? Não sei se todos estão familiarizados com a palavra, né? Mas ela devia ter tido um pouquinho de vergonha na cara, esperado pelo menos 6 meses, conversando, vendo os problemas, e aí apontar os problemas para depois substituir. Mas, né? Mas não é o que ela fez. Então, assim, sempre que você vê um síndico que simplesmente chega no condomínio e sai cortando tudo, sem dar chance para o prestador atual resolver os problemas, olha, eu posso dizer para você que 99% dos casos é porque o cara já tinha essa ideia antes, ele já tinha isso planejado, ou ela, né, já tinha isso planejado e executou. Infelizmente, é isso. E aí agora vocês vão perder a referência de uma administradora, de repente era até uma boa administradora,
vai substituir por outra, que vocês não participaram em nenhum momento disso, né? E aí só Deus sabe qual será o resultado. Normalmente, o resultado é ruim. Normalmente o resultado é ruim. Porque tudo que tem conchavo, o resultado não é bom. É o técnico do jogo de futebol que coloca o jogador para jogar porque a empresa que patrocina mandou ele colocar. O cara é um perna de pau, mas como a empresa patrocina está mandando, ele tem que pôr. Então, tudo que é assim não funciona bem. Agora, dentro desse ponto de vista, o que caberia? Caberia os conselheiros reunir com ele e falar assim, mas para lá, por quê? Por que você está mudando? O que aconteceu? Qual é o problema? Por que você não conversou conosco antes? Gente, conselho fiscal não é espantalho. Conselho fiscal não é espantalho de milharal. Não é um boneco que está ali só para ficar sabendo o que aconteceu e depois balançar a cabeça. E o síndico não é um ventríloco para ficar mexendo com o bonequinho. Então, estejam atentos, né? Eu sei que daqui tem a Vânia, que é do conselho, a Tina, que é do conselho, a Maria Luísa é síndica, a Andréia é síndica, o Carlos ajuda a síndica, não lembro mais se ele é do conselho ou não, né? Nós estamos vendo aqui a Vera é do conselho, está vendo quanta gente do conselho? O Jorge é síndico. Então, se eu estou citando alguns nomes aqui para vocês verem, nós temos mais conselheiros até do que síndicos na aula hoje aqui participando. Então, não se deixe, e você que é síndico, síndica, respeite o papel do conselheiro. Sabe, ele está ali sem ganhar R$1, não está ganhando nada. Então, pelo menos respeita, porque ele está ali pela vontade própria de servir e de fazer o melhor para o condomínio, né? Eu gostaria muito um dia que esse videozinho assim escorregasse e caísse na mão da sua síndica, viu, Daniela? Para ela saber que eu chamei ela de medíocre e de autoritária, porque é mesmo. E interesseira, porque não se troca assim do dia... Entrou dia 1/9 e a primeira ação, troquei a administradora. Não tem cabimento, tá? Mais alguma dúvida, Daniela? Não, tem mais, mas vou deixar espaço para o pessoal também. Tá bem, então. Vamos pegar aqui, então. Obrigado, Dani. Vamos pegar aqui, então, agora o... Quem que mandou aqui para nós? Ah, tá. A Vera. A Vera mandou o seguinte, ó. Um condômino foi executado judicialmente, pagou um determinado valor que a justiça, através da conta judicial, transferiu para a conta do condomínio. E este para a conta do advogado, na sua totalidade. Estou aguardando os balancetes para fazer a verificação se algum valor retornou para o condomínio. Nossa, Vera, que vergonha. E ainda bem que para o seu condomínio tem você. Né? A Vera é nossa aluna aqui e ela é conselheira lá. É uma vergonha. É um outro caso claro para mim que o síndico e a administradora andam juntinhos, né? Então, ali um apoiando o outro na saúde e na doença. Na saúde e na doença. E aí você vê a situação. Se não tem pessoas como a Vera aí, como é que faz? Né? O dinheiro foi todo para o advogado e não volta. Normalmente é o contrário. O jurídico manda o dinheiro para a conta do advogado e o advogado tem que transferir a parte para o condomínio, né? Então, precisa ficar sempre de olho para... Poxa, a ação saiu, foi pago, não foi, ok? Entrou o dinheiro para o condomínio. Normalmente, esse é o processo comum. Agora, muitas vezes, o caso, o advogado não está com uma conta própria que ele possa passar ali e ele dá a conta do próprio condomínio. Ou seja, quando entrar na conta dele, o que é o correto? O correto é transferir para ele apenas a parte dos serviços dos serviços honorários de cobrança, né? Honorário jurídico. E aí, esse seria o trabalho, mas é uma pena. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos ver se tem aqui. Se alguém mais quiser fazer uma pergunta, pode... Oi? Oi, eu. Oi, Maria. Maria Luísa. Espera só um minutinho. Vamos pôr você na tela.
Vai lá, minha querida, pode perguntar. Seguinte, eu tenho um problema sério aqui no condomínio, isso já vem desde quando foi fundado o condomínio, vamos dizer assim, 1900 e algumas bolinhas, nós não temos administradora. E depois que eu comecei a fazer esse curso aí com vocês, que eu vi a desvantagem que é de ter uma garantidora, né? E nós temos garantidora, temos contador e não temos administradora. A minha pergunta eu vendo todo esse processo aí hoje, na questão, a administradora, ela faria, no caso, se ela boa administradora, né, essa questão de cobrança, da parte contábil do condomínio, isso seria o papel, vamos dizer assim, da administradora? Perfeito. Por isso que eu disse no início que algumas empresas contábeis administram condomínios. Algumas imobiliárias administram condomínios. O melhor é você ter uma empresa focada no serviço de administração de condomínios e que ela seja estruturada a ponto de devolver a você pagamentos em dia, emissão de cobrança, fazer a cobrança, o resultado, né, fiscal contábil disso em uma pasta devidamente constituída. Então, hoje você tem a contabilidade, que normalmente você deve pegar todos os documentos que você gerou, que você pagou, e manda para a contabilidade, e ela vai contabilizar isso. Isso é uma contabilidade. Agora, o que seria melhor? Seria melhor que essa contabilidade fosse além da contabilização. Que essa contabilidade também estivesse predisposta, não só de... Porque ela também gera os boletos para você, não gera? A contabilidade não, a garantidora que gera. Olha só, entendi. Então, a garantidora gera o boleto, a contabilidade apenas contabiliza... Entendi, faz só a parte contábil. Isso. Não é um sistema que eu gosto. Não é nem questão de estar certo ou errado. É um sistema que eu não gosto porque o resultado... Lembra? Eu falo muito de resultado, Maria. O resultado para o condomínio, a gente tem que pensar assim. Se o condomínio fosse a sua empresa, pensa assim. Se o condomínio fosse a sua empresa, você ia tirar 6% todo mês e passar para alguém gerar essa cobrança? Isso eu até levei uma vez para a questão de assembleia, né? E o antecessor meu não, e ele tem uma habilidade para conseguir na alterar a voz e acabar só tumultuando a assembleia e acabar não sendo decidido nada. Ele falou assim, não, que é garantidora que garante 100% dos valores. Só que a gente observando, depois que eu comecei a fazer o curso, que comecei a ver a tua afirmação dizendo que você é contra a garantidora, porque daí, agora mesmo você falando a respeito de... ela, além da gente pagar 5% para a garantidora, né? O condômino não paga, não é o condomínio, mas o condômino, vamos dizer assim, mas quando ela chega a receber, quando vai um apartamento a leilão, quem recebe tudo é a garantidora, né? É o que eu estou dizendo para você. Então, você entendeu por que eu sou contra? Claro, olha, eu tenho um caso aqui de uma das nossas alunas, eu não estou lembrado agora se foi a Alessandra ou se foi a Daniela. Não a Daniele Rodrigues, a outra Daniela. Que ela precisou, como síndica, ela chegou no condomínio falido. Ela estava com uma inadimplência muito alta, acima de na casa de 2 dígitos, acima de 30%, se não me engano, do qual ela não tinha condições. Numa situação como essa, ela está assumindo o condomínio todo bagunçado, a administradora não faz o papel de cobrança, ela não tem tempo, ela não tem fluxo, ela contratar a garantidora por 1 ano, sabendo que ela vai perder parte da receita, mas ela vai ter dinheiro para fazer o fluxo daquele período, vale a pena. Vale a pena. Agora, depois de que ela teve tempo para organizar a casa, eu não vejo por quê. Né? O nosso condomínio, a questão de inadimplência é 10%. 10%. Nem isso.
Então você vê só, você está tendo 10% de inadimplência e está gastando mais 5 com a garantidora. Está errado. Entendeu, Maria? No teu caso, essa inadimplência deveria ser menor se a garantidora estivesse fazendo o papel de cobrança com o tempo certo. Agora, lembra que eu falei para vocês do objetivo da garantidora? Ela vai cobrar? Vai, mas qual que é o objetivo dela? É levar o imóvel a leilão. A leilão. É isso. E olha que nós já tivemos alguns a leilão aqui, viu? É o que eu estou falando. Então, assim, tem muita gente que vai na internet e mete o pau lá na internet, lá, reclama. Vou dar um exemplo. Eu dei uma aula para vocês aqui que eu falei um pouco sobre stalking no condomínio. E teve um camarada essa semana, eu vou até responder ele, não tive tempo ainda, que ele colocou lá que a lei do stalking ela não pode ser executada no exercício de direito do síndico, que eu estava enganado. Agora é só ler a lei 14.132, tudo que é abuso, excesso, seja do condômino ou do síndico, a lei não fala que é só para um ou só para outro, é para os dois. E o artigo 147 deixa isso muito claro, e a pena é muito clara. Então, assim, as pessoas, muitas vezes, elas pegam uma informação fora do contexto e desce o pau, né? Vou pegar, com certeza vai ter gente assistindo esse vídeo depois e vai falar assim, você é louco de não querer conta garantidora, você não sabe que é uma empresa garantidora, as empresas garantidoras não querem que o imóvel vá a leilão. Ok, o que a gente vê na prática quando eu converso com meus alunos ou quando eu converso com gente do Brasil todo? É exatamente o que eu tenho falado para vocês. Então, nós estamos aqui num curso muito mais do que teórico. É um curso prático, é do que a gente vive no dia a dia. O nosso grupo de estudos eu acho maravilhoso. Poxa, eu sou muito grato por todos vocês estarem lá no grupo. E aí, a Vânia levanta uma questão, alguém dá uma resposta, alguém levanta uma questão, a Vânia manda uma resposta, a Renata, depois o Sérgio, o Edson, o Carlos, está todo mundo ali, né? Eu citei aqui alguns nomes, mas a gente vê o pessoal participando e um aprende com problemas resolvidos pelo outro, né? É isso que é o legal. Bom, gente, mais alguém, então, viu, Maria? No teu caso, minha sugestão para você, trabalhe com tempo para que você não está, veja, você não está com a faca no pescoço, com a arma na cabeça, tem que trocar amanhã. Não. Planeja. Se a sua contadora é uma boa contadora, verifique se ela não faz o serviço de administração de condomínio completo. Pega essa lista que eu passei com você. Poxa, é uma contabilidade estruturada, é uma contabilidade que está acostumada a fazer esse serviço. Ela tem lá os setores que eu falei, ela realiza a cobrança. Ok, vê tudo isso. Se você já está satisfeita com ela, dá a ela a chance de continuar. Tá? E com o tempo você saia da garantidora. Mas desde que você tenha segurança por parte da administradora ou da contabilidade que está aí, que ela fará este trabalho por vocês, bem feito, de forma que, em vez de você perder aí, né, em vez de você perder esses 5%, você consiga reduzir essa inadimplência de 10% para 1%, você não vai perder 5%, você vai perder 1%, vai perder 2% por um período. Por um período, não sempre. Teve que entrar na justiça e tal. Ok, entrou a ação, o apartamento volta para vocês, como já aconteceu aqui comigo. Eu tive uma unidade que veio. Se você pega o Manuel, que também é nosso aluno, o Manuel, ele já teve unidades que foram, que voltaram para a Caixa Econômica Federal, porque o cara não pagava, foi para a Caixa, ao assumir, pagou ali à vista tudo que devia para o condomínio. Entende? Então, esse é o melhor caminho, tá bem? Vamos ver se tem mais alguém aqui para levantar a mão, alguém queira falar, senão a gente vai encerrar. Ou já a Vera já falou, a Maria já falou, a Daniele também. Ok. Eu creio que todos falaram. A Tina. A Tina quer falar, a gente vai dar a palavra então, e depois da Tina a gente finaliza a nossa mentoria de hoje. Pode falar, Tina. Aqui no meu condomínio, no caso, a administradora que
como se ela fosse a síndica, ela resolve tudo, ela que paga, ela que manda, tem que fazer uma assembleia. Tá difícil o nosso condomínio. Então, Tina, Essa tem que, se eu for a síndica, no mesmo dia da eleição, eu já dispenso ela. mas você vê que é diferente? Olha só, você como síndica, você não é uma síndica profissional que vai entrar no condomínio sem conhecer nada. Você é uma síndica, se tornando a síndica, você já é do conselho.